Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o conteúdo de ciências, tá bom? Na aula passada, nós fizemos algumas atividades sobre sentidos e hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Lembram o que eu disse? Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Tem que saber a diferença do que é órgão dos sentidos e o que são os sentidos, né? Sentido já está falando, é aquilo que eu sinto, né? O órgão é a parte do corpo que é responsável por essa sensação. Então vamos lembrar lá, quem são os órgãos do sentido? Então eu tenho a pele, né? Que é esse órgão que reveste todo o meu corpo. Eu tenho o paladar, né? Eu tenho a língua, que é responsável pelo paladar. Eu vou ter os olhos, que são responsáveis pela visão. Vou ter o nariz, que é responsável pelo olfato. E vou ter as orelhas, né? Os ouvidos, que são responsáveis pela audição. Então, uma coisa são os órgãos, orelhas, olhos, nariz, boca, ou melhor, língua e pele, né? E outra coisa são os sentidos, quer dizer, as sensações que esses órgãos captam, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, tá certo? Isso tem que estar bem claro para vocês. E também a gente tem que lembrar que algumas atividades que a gente faz, a gente não tem um sentido só trabalhando, né? Tem mais de um, às vezes, trabalhando junto para que aquela sensação seja ainda mais intensa, seja ainda mais perceptível, tá bom? Então, para a gente começar hoje, ou para a gente continuar, né, a partir do dia de hoje, nós vamos lá na página, nas páginas das fichas, tá certo? Deixa eu entrar aqui na página das fichas. Não é esta, é esta. Olha lá. Nós vamos lá na página 91 das fichas. Deixa eu baixar aqui para vocês verem a página. Olha ali, gente. Aqui, ó. Opa! Aqui. Na página 91, lá da nossa ficha de atividades. E diz o seguinte: os 5 sentidos. Ligue as imagens ao sentido usado pelo menino em cada atividade. Aqui nessa atividade específica, né, vai ter particularmente uma ação para cada sentido. Mas a gente pode ir conversando sobre isso para a gente perceber que sempre vai ter pelo menos mais de um sentido envolvido, né? Vamos ver lá. Na primeira, então, ele está fazendo o quê? Ele está com fone, né? Ele está ouvindo, né? Ele está ouvindo uma música, né? Ou será, de repente, veja, de repente ele poderia estar jogando, né? Porque eu sei que algumas pessoas jogam com fone também, não é? Para você ouvir o que está acontecendo no jogo. Mas nesse caso eu acho que é uma canção, ó, tem as notas musicais ali, então ele está ouvindo uma música. Se ele está ouvindo uma música, qual é o órgão que ele está utilizando? Qual é o órgão? Primeiro, qual é o sentido? O sentido é o da audição, mas qual é o órgão que capta esse sentido? Ou que proporciona esse sentido? As orelhas. Então, olha lá. Então, eu vou ligar o meu amigo lá do fone, né? Lá com a orelha, que nesse momento é o sentido que ele está utilizando. Então, eu vou ligar ele lá, com o fone dele, lá com a orelha. Certo? Muito bem. Depois, eu tenho ele fazendo o quê? O que ele está fazendo aqui? Ele está cheirando uma flor. Se a gente for analisar mais profundamente, vamos ver. Quando ele pegou essa flor, além do cheiro, ele também fez o quê? Ele viu a flor, né? Ele utilizou 2 sentidos ali, né? Utilizou o sentido da visão e o sentido do olfato. E se ainda ele pegou e passou a mão nas pétalas da flor, no caule da flor para sentir a textura, aí ele ainda usou o tato, né? Tá vendo só? Mas, quando eu olho a primeira vez, quando eu bato o olho sem fazer qualquer análise dessa imagem, eu vejo que ele está cheirando a flor. Logo, qual é o sentido que ele está fazendo uso, né? Ele está fazendo uso do sentido do olfato. E qual que é o órgão responsável por esse sentido? O nariz. Deixa eu subir um pouquinho a minha página aqui, né? O nariz. Então, olha lá. Então, eu vou ligar o menino que está cheirando flor lá com o nariz. Fizeram? Ligaram? Muito bem. Agora aqui o nosso amigo, olha lá,
que tem ali? Né? Um prato. E olha que bacana o prato de alimento dele, hein? Olha lá, ó. É um prato colorido, tem o vermelho, o amarelo e o verde. Provavelmente vai ter o branco do arroz, né? O marrom ou o preto do feijão, não é isso? É um prato colorido. Aliás, aqui, ó, ele tem aqui as vitaminas e a proteína, então vai faltar mesmo. Logo, logo tem que chegar ali o arroz e o feijão, que são os complementos que vão também fazer a questão do carboidrato, né? Você sabe, né, que um prato completo tem que ter lá o carboidrato para me dar energia, tem que ter a proteína para fortalecer os meus ossos e os meus músculos e tem que ter a vitamina, né, as vitaminas para fazer o meu corpo funcionar direitinho, né, para regular o meu corpo e fazer ele funcionar todo certinho, além de melhorar a minha visão também, né? Então, olha lá, ele vai se alimentar. Eu já sei que a alimentação é uma coisa bem engraçada, né? Porque às vezes eu tenho vontade de comer só de olhar, né? Eu olho algum alimento e aquilo já me dá uma vontade de comer, não é? E o cheiro também. Às vezes eu tô passando, né, em algum lugar e sinto aquele cheiro gostoso de alimento, me dá vontade de comer, né? E eu também já aprendi que quando eu como um alimento, o meu olfato ele interfere também na sensação do paladar. Porque a gente já conversou, né? O que acontece quando eu estou resfriada e meu nariz está trancado? Eu quase não sinto o sabor dos alimentos, né? Fica mais difícil identificar. Mas nesse caso aqui ele vai comer, então ele vai identificar o sabor dos alimentos. Então ele vai usar o que, gente? A boca, né? A língua, né? Então eu vou ligar ele lá com a boca, lá, ó. Certo? E por fim, eu tenho ele lá observando através de um binóculo, né? Provavelmente ele está observando alguma coisa que está distante dele, né? Para estar usando o binóculo. E qual é o órgão dos sentidos que ele está usando? Né? Ele está usando os olhos. Por quê? Porque ele está vendo, né? Olha ali, ó. Então eu vou ligar ele com os olhos. Olha lá, ele com os olhos. E por fim, eu tenho um menininho ali, ó, ele está empurrando, né? Ele está empurrando alguma coisa ali, uma caixa, enfim, né? Veja que ele está só empurrando, ele não está sentindo a textura, mas ele está empurrando, significa que a temperatura desse objeto que ele está empurrando é uma temperatura agradável, que ele consegue pôr a mão sem se ferir, né? Então, não está nem muito gelado, nem muito quente, porque vocês sabem, né, gente, que coisa muito gelada também fere, né, as partes do nosso corpo, né? Então, olha lá, então o que ele está usando aqui? Ele está usando a mão, olha lá, então eu vou ligar ele com a mão, certo? Vamos ali para nossa outra página, então. Que é a lição número 2, né? Complete as frases utilizando as palavras dos quadros a seguir. Já conversamos sobre isso, né, pessoal? Tenho lá 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços. O que isso significa? Que os espaços não vão receber palavras repetidas, né? Para cada espaço existe uma palavra. E também significa que eu não posso colocar as palavras exatamente na ordem que elas aparecem. Eu tenho que ler a frase e identificar qual é a palavra que cabe naquela frase. Então vamos ver que palavras eu tenho aqui. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Vou fazer uma pergunta para você que está aí me vendo. Aquelas palavras ali representam os sentidos ou os órgãos dos sentidos? Muito bem, elas representam os sentidos que elas representam, né? E aí sim, se eu fosse falar de órgãos, né, então não seria visão, seria olhos, orelhas, nariz, língua e pele, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver a primeira. Deixa eu até pegar a minha caneta aqui e me preparar já para registrar com vocês. Letra A. Para ouvir música, o menino usou o sentido da o quê? Né? Lá ele está ouvindo música e qual é o sentido que ele está trabalhando? O sentido da audição. Olha lá como que eu escrevo audição. Então, na primeira
linha, né, eu vou escrever audição. Já escrevi audição, não vou mais usar esta palavra nesse exercício. Então, eu vou para o segundo, para a letra B. O menino usou o para sentir o perfume da flor. O que ele usou? Ele usou o olfato. Olha lá, olfato com L, né, gente? É o L com som de U, né? Olfato. Olfato. Letra C. Os sabores da comida foram sentidos pela língua, certo? Que é responsável pelo paladar. Muito bem. Paladar. Aí vamos lá. Letra D. Para olhar pelo binóculo, o menino precisou do quê? Qual é o sentido que ele está utilizando? Melhor, primeiro eu vou perguntar uma coisa. Qual é o órgão que ele está utilizando? Os olhos, certo? E se ele está usando os olhos, qual é o sentido que ele está proporcionando? Qual é a sensação, né? Qual é o sentido que ele está desenvolvendo ali? O sentido da visão. Muito bem. Visão. Letra E. O menino percebeu a textura da caixa pelo... Lembra que eu falei? Ele está lá empurrando a caixa, né? Eu não entendi como uma caixa, era um objeto, mas enfim. Ele estava ali empurrando. Lembra que eu falei para vocês, gente? Se ele está ali com a mãozinha bem tranquila empurrando, ela não está nem muito quente e nem muito fria, né? E aí, claro, ele percebe que é uma textura de papelão, que é uma caixa de papelão. Qual é o sentido, né, que ele utiliza para fazer essa constatação, para fazer essa compreensão, para entender que aquilo é uma caixa e que a textura, né, a textura não é áspera nem lisa, nem macia, ela é lisa, né, e que ainda não está nem muito quente nem muito frio. Qual é? Qual é o sentido? O sentido do tato. Muito bem. Olha lá. Então vamos ver como é que ficaram as nossas frases, né? Para ouvir música, o menino usou o sentido da audição. O menino usou o olfato para sentir o perfume da flor. Os sabores da comida foram sentidos pela língua, que é responsável pelo paladar. Para olhar pelo binóculo, o menino precisou da visão. O menino percebeu a textura da caixa pelo tato. Perfeito. E agora vamos ali para a nossa última atividade, que é o número 3, que diz o seguinte. Observe a imagem a seguir. Depois marque um X nas respostas corretas. Então, observar é olhar com muita atenção. Então, eu tenho aqui as crianças reunidas. Elas estão reunidas aonde, gente? Parece no acampamento, né? Porque tem barracas ali. Então, eles estão acampados numa floresta. Tem a professora, provavelmente, né? Tem até uma fogueira ali, ó. Estão vendo a lenha, a fogueira. Tem alguns animais, né? O cachorro, as libélulas. Estão vendo? Daí tem um menino aqui carregando a lenha, o outro ali também carregando a lenha. Então, eles estão no acampamento. Então, vamos ver o que diz aqui as frases. E a gente só vai marcar X nas respostas corretas, pessoal. Então, olha lá. Com o olfato, é possível ouvir os sons do ambiente. É com o olfato que eu ouço os sons? Não, né? O olfato tem a ver com cheiros, né? Então, essa resposta está correta? Não, tá errado, né? Porque com o olfato é possível sentir os cheiros do ambiente. Então tá errado, não vou marcar X. Com o tato é possível sentir o calor da fogueira. Sim ou não? Sim, né? Quando tá muito frio a gente bota a mãozinha ali perto da fogueira para aquecer. Então é com o tato, tá certo? Então vou marcar X ali naquela frase. Próxima frase. As crianças com e sem deficiência brincam juntas. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Porque uma coisa nada tem a ver com a outra. Não impede ninguém de brincar porque eu tenho uma deficiência ou outra, não é verdade? Então, marca X naquela frase ali. E a última. A visão permite perceber que o dia está ensolarado. Sim ou não?
Sim, né? Perfeito. Então, pessoal, gravaram bem essas informações? Compreenderam bem a diferença entre sentidos e órgãos dos sentidos? Então tá certo. Então eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!